Deus precisa de colaboradores em sua história de salvação? Nós podemos ser seus colaboradores? Isto e muito mais nós veremos nesse vídeo. Fique conosco, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblico Catequético. Neste vídeo nós vamos meditar um pouquinho sobre a história da salvação, sobre a história que Deus escreve para nós. A salvação, ela é um ato exclusivo de Deus, ou seja, apenas Deus salva, apenas Deus tem o poder de salvar-nos. Porém, este Deus, ele não é um ser solitário, ele não é um ser sozinho, ele é um ser de comunidade. Isto mesmo, ele se apresenta como único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nisto, ele quis também que nós participássemos desta história de salvação por amor. Deus, sendo totalmente amor, ele nos convida a participar dessa história de salvação. Sim, nos convida e nós fazemos parte dessa história de salvação. Ele não quer ser apenas ele fazendo parte dessa história de salvação, mas ele convida a cada um de nós. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 seguintes, que é o chamado prólogo, da carta aos Hebreus, diz o seguinte: muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Aqui, a carta aos Hebreus lembra que no Antigo Testamento Deus fala aos nossos antepassados através dos profetas. Esta é a história da salvação que começa lá com nossos antepassados, com nossos pais. Agora, nesses dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o mundo. Aqui, a carta aos Hebreus já não coloca mais os porta-vozes, os profetas, mas ele coloca o enviado, este que é filho. Esta filiação, que a carta aos Hebreus fala, o torna herdeiro. Somente essa filiação pode se tornar herdeiro das coisas de Deus, dessas coisas divinas, e pelo qual fez o mundo. Este filho que aqui fala é Jesus Cristo, que veio até nós. É ele o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra e depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Aqui ele coloca que Jesus é o resplendor da glória e a expressão de sua substância. Ou seja, Jesus está ligado a Deus através de sua substância. Ou seja, Jesus também é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este Filho faz parte da substância divina. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. Aqui, a carta aos Hebreus coloca o poder que sustenta este universo é a palavra de Jesus. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, através da cruz, através da sua paixão, sentou-se nas alturas à direita da majestade. Isto é Jesus vindo até nós para completar essa história de salvação, para dar continuidade a esta história de salvação. Nós somos chamados a ser parte dessa história de salvação, mas como? Jesus, quando veio ao mundo, que nós acabamos de ver aqui, ele veio e ele não fez nada sozinho. Já para nascer neste mundo, para iniciar a sua vida humana neste mundo, ele necessitou de uma mulher. Esta mulher chamada Maria. Maria que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46, onde ela mesma canta em seu Magnificat, que é o canto de Maria.
Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Aqui nós vemos Maria entrando nesta história de salvação. Maria fazendo parte desta história de salvação. E ela que vai ser chamada bem-aventurada, que nós chamamos até hoje bem-aventurada Virgem Maria. Este capítulo 1 de Lucas, ele é muito rico. Inclusive alguns versículos anteriores a esse que eu acabei de ler, lá no versículo 26 seguintes, ali nós vamos ver a anunciação, aonde o anjo Gabriel vem até Maria e anuncia que ela será a mãe do Salvador. Através dela, a humanidade conhece Jesus. Através dela, a humanidade conhece o Redentor. Aquele que vai dar a vida por nós na cruz, nós conhecemos através de Maria. Deus quer contar com nossa ajuda. Por isso, Deus quis contar com a ajuda de Maria também. Então, se Jesus veio ao mundo através de Maria, Deus quer, através de nós, completar essa história de salvação. Deus quer, através de nós, continuar essa história de salvação. Maria foi a primeira discípula de Jesus. Maria foi aquela primeira que escutou o anúncio de Jesus, o anúncio do Evangelho aqui na Terra. E posteriormente nós vemos nos Atos dos Apóstolos esta continuidade dessa história da salvação, onde vem os apóstolos que Jesus chama um por um, nome por nome, para que façam parte desta história de salvação também. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18 seguintes, está escrito assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, nunca prevalecerão sobre ela, contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui Jesus coloca outra pessoa nessa história, Pedro. Pedro também faz parte dessa história de salvação. Jesus quer que o seu evangelho seja anunciado até os confins da terra. E esta missão ele dá à sua igreja, para que a sua igreja leve o evangelho até os confins da terra. E aqui representado por Pedro. Pedro é aquele que representa esta igreja, é aquele que está à frente desta igreja. Para nós católicos, ele é o primeiro papa, aquele que representa a igreja lá no início, e depois vem os seus sucessores. E até hoje, o nosso Papa Francisco. Mas e nós, como entramos nessa história de salvação? Deus chama a cada um de nós para fazer parte dessa história de salvação através de nosso batismo. Nós somos batizados e a partir dali nós somos chamados a fazer parte dessa história de salvação. Deus, ele não quer salvar o mundo sozinho. Ele quer que nós colaboremos para que esta história de salvação se torne realidade, já aqui hoje. E Deus quer que o reino de Deus se torne presente em nosso meio hoje, já aqui. E você, meu irmão e minha irmã, que me assiste nesse momento, também é chamado a fazer parte dessa história de salvação. A fazer parte desta história que começa lá no Antigo Testamento, em Gênesis, e termina no Apocalipse. Esta Bíblia tão maravilhosa que nós temos. E ela continua, esta história de salvação continua até os dias de hoje, nesta igreja, e que nós somos convidados a fazer parte. O batismo é aquele que nos torna filhos. Então, nós também somos herdeiros desta salvação. Nós, como herdeiros dessa salvação, anunciamos a salvação aos confins da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, é um prazer sempre imenso estar com vocês, partilhar com vocês algumas reflexões sobre a palavra de Deus, sobre a nossa história de salvação. Fique conosco. Se não é inscrito, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Abraço a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.